E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E eu já tô comentando com vocês há bastante tempo a respeito das estratégias do Ciro Gomes para as eleições do ano que vem. O enfoque do Ciro cada vez mais vem sendo em se colocar em oposição ao PT e ao Lula. Ele já faz isso há um bom tempo, já demarcou esse território em 2018, mas de um ano e meio para cá ele só reforçou essa estratégia. Esse foco ele veio junto com a chegada do João Santana no PDT. O João Santana é um dos maiores nomes do marketing político do país, fez a campanha da Dilma Rousseff em 2014, por exemplo, fez várias outras campanhas importantíssimas e é uma referência na área em toda a América Latina, se não no mundo inteiro. Então, é um dos dinossauros do marketing político da Bahia, como costuma ser chamado, junto com o Duda Mendonça e tudo mais. Na Bahia você tem ali um nicho de publicidade política muito potente. Essa chegada do João Santana à campanha do Ciro engrenou as críticas dele ao PT. A primeiro olhar, e aí é uma opinião minha, e eu adoraria que vocês questionassem aqui embaixo também, essa estratégia tinha um foco central. Tentar, no primeiro turno, atrair o eleitorado antipetista que se avolumaria no entorno de outros candidatos. Do próprio Jair Bolsonaro, eventualmente, então o bolsonarista ali meio arrependido ele conseguia arrancar, e também que se ficaria no entorno dessa chamada terceira via, que na verdade vão ser várias vias provavelmente, de nomes muitas vezes defensores ferrenhos da Operação Lava Jato e que vão tentar capitalizar a oposição à direita do Jair Bolsonaro, que se consolidou ao longo dos últimos meses. Questionei essa estratégia do Ciro por um motivo muito simples. Bom, no primeiro turno, ele não vai conseguir atrair eleitorado de direita de oposição ao Jair Bolsonaro, por um motivo simples. Este eleitorado de direita de oposição a Jair Bolsonaro, ele é lavajatista. E se ser a favor ou ser contra a legalização das drogas, ser a favor ou ser contra a legalização do aborto, ser a favor de um Estado maior ou de um Estado menor, são características muito fortes da posição política de determinada pessoa, defender ou não a Operação Lava Jato e os métodos utilizados pela operação, no Brasil de hoje, também são características muito fortes do posicionamento político de uma pessoa, independentemente dela ser engajada politicamente. Uma pessoa meio engajada politicamente já tem isso como um fator que levará a votar em determinado candidato ou em outro, ou que pelo menos vai ter papel relevante nisso. Sendo a direita não bolsonarista e em enorme medida lavajatista, e o Ciro sendo oponente total dos métodos utilizados pela Operação Lava Jato, esse muro impediria que ele capturasse esse eleitorado. O enfoque dele, então, seria ficar muito no propositivo, evitar ataques muito pesados ao PT, minha opinião, justamente para também conseguir até eventualmente pegar votos críticos ao Lula e ao PT, mas que até gostam do Lula e do PT. Que no segundo turno votariam confortáveis, não seria um voto útil. E ainda assim, uma estratégia que poderia dar errado. Poderia dar errado, porque o cenário não é favorável ao Ciro. Né? A gente tem o Lula lá no alto, a gente tem o Bolsonaro com seus 20% consideráveis, e aí é os lavajatistas. O Ciro tem a sua base respeitável de 10%, no sentido de que é uma base considerável, também. Ele tem, ele é o único é um dos três candidatos que tem uma base própria. Né, que tem ali um número consolidado de pessoas que seguirão no seu entorno, com certeza. Então, no segundo turno, ele conseguiria, contra o Lula, atrair o antipetismo de qualquer jeito. Criticando de leve, o PT não precisa criticar tanto. Atrairia. Pegaria, capturaria todo mundo que tem pavor de ver o Lula na presidência da República. Não precisa disso. Então a estratégia seria tirar a vaga do Bolsonaro e ir pro segundo, para tirar essa vaga conseguir pegar gente de direita. Falei, acho que não vai conseguir nenhum dos dois, tá? Não vai conseguir arrancar voto da direita e tá colocando em risco, inclusive, potenciais votos de esquerda que não são tão críticos assim ao PT, mas que preferem um outro nome no lugar do Lula. Então,
Mas sem nenhum cenário muito favorável, né? E talvez aí, pela minha mentalidade, o que seria melhor politicamente para ele a médio e longo prazo seria sair fora da disputa, o que é bem discutível também. Bom, discordâncias à parte com relação a isso, e muita gente discordou de mim naquele momento, de que essa estratégia não seria inteligente, e eu tô focando aqui na estratégia, não tô focando numa parte propositiva, neste vídeo em particular. Né? Isso tudo é calculado. O Ciro vem dobrando a aposta. Ele dobrou a aposta de verdade nessa semana. Ele deu uma declaração ao jornal Estado de São Paulo. Essa declaração: eu atuei contra o impeachment. E quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado, o Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida, o Eunício Oliveira. Com quem Lula está hoje? Dizendo, Lula está com o Eunício Oliveira. E completou com o mais forte, né? Hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment de Dilma. Estou seguro. Bom, Ciro Gomes depois teve uma resposta de Dilma Rousseff no Twitter. E agora vai parecer canalzinho de fofoca, porque conversa de Twitter é assim. Mas foi no local onde esse embate aconteceu, não tem jeito. Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez, mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas um dígito nas pesquisas. Ciro Gomes não deixou barato e respondeu a Dilma com um fio de vários tweets diferentes. Na vida, nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas, quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Para alívio de consciência, na época do impeachment, eu não estava defendendo seu mandato em si mesmo, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava. Se você prefere estar ao lado dos que te traíram, obrigado por me poupar da sua incômoda companhia. Continuo achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passou anos falando mal de você durante seus governos, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato? Ingratidão? Chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você. Gente, o Ciro foi duríssimo, para dizer o mínimo, com a Dilma Rousseff. O que eu quero deixar aqui claro dobrou a aposta na estratégia de atacar ao PT. Atacar fortemente o PT. E notem, do início do ano para cá, o desempenho dele nas pesquisas não melhorou. Eu ainda sou muito desconfiado de que isso atrairá potenciais votos no ano que vem. Tem muita água para correr, a gente sabe disso. E aí é o seguinte, eu tô começando a achar que aqui não tem uma estratégia focada na vitória no pleito do ano que vem. Realmente, assim. Porque vamos lá, se é discutível a minha opinião manifestada anteriormente e que eu novamente trouxe no início desse vídeo, de que apostar muito em crítica ao PT não é a melhor estratégia, eu considero pouco discutível de que atacar nesse nível, seja inteligente estrategicamente. Porque dessa forma, ele reforça aquela possível perda de eleitorado que está pouco mais alinhado com o PT, ou potencialmente alinhado com o PT. Mas enterra de vez. Não ajuda no segundo turno, porque se ele conseguir pro segundo turno no lugar do Bolsonaro, que é o único que ele pode tirar, ele já vai conseguir tudo o antipetismo. E não ajuda mais a arrancar o pessoal de direita crítico ao PT, porque ele continua sendo crítico da Lava Jato. E não tô dizendo que devia defender, evidentemente, que há os pensamentos dele. O que tem aqui é o seguinte, por estratégia ele poderia omitir essa opinião. E não omitiu. Por estratégia, ele poderia utilizar outros adjetivos. E não utilizou. Porque isso aqui vai ser desenterrado no momento da campanha. Aí você pode dizer, bom, tá bom. Não é uma estratégia para 22, mas aí ele se descontrolou. O Ciro se descontrola. O Ciro fala mais, né, do que seria prudente falar para conseguir ali um determinado eleitorado, para conseguir atingir seus objetivos. Eu discordo completamente.
Eu concordo que o Ciro realmente é uma pessoa estourada, isso é inegável, eu próprio sabe disso. A questão que a gente tem aqui é a seguinte, gente, não é ele numa entrevista e perdendo o controle enquanto fala, não é, é um tweet escrito, com pontuação, tudo ajustadinho, isso foi pensado, isso foi visto, a vírgula tá colocada no lugar certo, teve tempo pra pensar e refletir antes de publicar. Não só teve tempo, como eu garanto que talvez ele nem sequer tenha escrito, tenha ditado alguém escrito pra ele, isso passou na mão de outras pessoas antes de ir pro ar. Então, pode não ser uma estratégia para 2022, mas é caso pensado, tá? E pra mim a grande comprovação de que é caso pensado é porque vai completar um ano agora, no dia 26 de outubro, né? No dia 26 de outubro do ano passado aconteceu uma entrevista do João Santana para o Roda Viva na TV Cultura. Nessa entrevista, o João Santana disse praticamente tudo o que o Ciro disse nesses tweets. Não utilizou adjetivos tão pesados, inclusive defendeu que a Dilma é honesta, mas classificou a Dilma como autoritária, deu ali, adjetivou de forma bastante negativa, e utilizou palavras idênticas às que o Ciro utilizou agora. No momento ele disse isso, olha, uma das pessoas que consciente ou inconscientemente ajudaram remotamente a desestabilização de Dilma foi o Lula, sem dúvida alguma. Utilizou desestabilização. Então, passou pelo João Santana isso aí. Tá me parecendo, com uma aposta tão alta na crítica ao PT, é que o enfoque do Ciro não tá mais no ano que vem. Não significa que não vai tentar vencer ano que vem. Não tô falando que desiste. De forma alguma. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte: é um pensamento pós-eleitoral. E uma das críticas que tinha feito já aqui é que, olha, o Ciro tá botando tudo a perder, ele tá subindo o tom no PT, isso, além de pouco eficiente, pode até atrapalhar, e isso vai atrapalhar ele depois da campanha. E ele tem que pensar em depois da campanha, não tem essa de tudo ou nada. Não faz sentido, ele não tem nem idade pro tudo ou nada. Ele pode concorrer depois em 2026 tranquilamente, vai estar ali nos 70 anos, pra candidatura à presidência é bem razoável, né? Então, você acha, a estratégia aqui é para depois, e o que o Ciro quer mesmo é consolidar uma oposição ao governo petista muito provável, ou uma oposição à esquerda ao petismo, mesmo que o governo não seja petista, que seja também distante da Operação Lava Jato. Se hoje o antipetismo ele tá inteiro centrado na defesa da Operação Lava Jato, isso continua sendo uma pauta relevante, porque a gente entra aqui na questão da corrupção, do anticorrupção, que vai continuar correndo no país por bastante tempo e sendo determinante no rumo político do país. Ele quer mesmo construir uma base de oposição ao PT afastada do lavajatismo. E tá trabalhando desde agora por isso, e o João Santana tem esse papel. O João Santana, ele não é o marqueteiro da campanha, ele tá lá com o contrato até abril, ele é marqueteiro do PDT, ele faz tudo, a estética de tudo que o Ciro vem publicando é a cara dele, então ele é personagem central da campanha do Ciro. A fotografia dos vídeos, a sonoridade, o jeito de falar, tudo é a cara de todas as campanhas que o João Santana já fez. Então, inclusive eu comprei o livro dele pra ver se eu consigo entender alguma coisa aí do que eles estão pensando. É de 2015, não é dele, né? É sobre ele. Mas, de qualquer forma, me parece bastante que não é 22, tá? Se é uma estratégia genial pro ano que vem. E assim, vai dar certo, vai conseguir com cálculo político exato, conseguir o segundo turno e aí juntar o antipetismo. E aí, ó, meu braço. Porque realmente não tá dando tom aqui de que isso aqui, se for pro ano que vem, não é inteligente. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro. Talvez tenha ficado um pouco confuso, dê opinião aqui embaixo. Se você discorda também, quero saber a sua opinião a respeito disso. Campanha eleitoral, ela não é vitoriosa para o candidato se ele consegue se eleger ou não. Você pode conseguir se eleger e sair derrotado, ou você pode perder e sair vitorioso, tá? Eu digo isso porque, sendo uma estratégia de pós-campanha, aí a coisa passa a fazer um sentido maior. O João Dória, ele ganhou em 2014, em 2018 para o governo do estado de São Paulo. Ele saiu derrotado daquela campanha. Saiu muito derrotado daquela campanha. A vida política dele talvez tenha acabado de verdade ali. Vamos ver, pode ser que renasça, mas tá no lixo. Ao mesmo tempo, a gente já viu candidatos derrotados
que saíram vitoriosos. Candidatos derrotados que saíram mais fortes, que conseguiram demarcar uma posição. Demarcaram uma posição, conseguiram atrair mais pessoas ao seu entorno e conseguiram atrair ao seu entorno pessoas que pensam de determinada forma. Boulos para a Prefeitura de São Paulo ano passado, que seja. Vários, aí são muitos os exemplos. É bem possível que seja isso.